Oi galera, e aí, tudo bem? Meu nome é Camila Rayane e hoje a gente vai dar início ao nosso estudo sobre eletromagnetismo. Quer ficar por dentro de tudo que a gente divulga? Acompanhe a gente no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Se você também quer acompanhar a gente pelo Instagram, segue a gente lá, é @SOSexatas. Bom, hoje a nossa primeira aula é sobre carga elétrica. O que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar o que significa a carga elétrica. Se você tem alguma dúvida sobre a questão do átomo que a gente vai discutir agora, eu vou deixar aqui a sugestão do vídeo que a gente já fez para você dar uma estudada sobre as curiosidades e sobre a evolução atômica, tá bem? Bom, a carga elétrica, na verdade, é o que a gente chama de átomos, né? As divisões do átomo. E o que é que a gente diz que o átomo se divide, né? Para o nível médio que a gente está estudando. O átomo ele se divide em 3 partículas, que são elétrons, prótons e nêutrons. São cargas positivas, negativas e nulas. Os elétrons são as cargas que a gente diz que são negativas, os prótons são cargas positivas e os nêutrons são cargas nulas. Ele geralmente é representado dessa maneira, onde no meio, né, no seu centro, a gente vai ter um núcleo. E dentro desse núcleo, a gente vai ter a constituição dos prótons, que são esses círculos vermelhos, e os nêutrons, que são os círculos azuis. E ao redor, a gente vai ter as camadas eletrônicas, que a gente conhece como eletrosfera, onde o próprio nome já sugere, né, terá a presença dos elétrons. Em seguida, a gente pode discutir os átomos, tendo carga positiva e carga negativa, se ocorrer uma diferença de cargas entre eles, significa dizer que o corpo ele pode ficar eletrizado. Então, ele pode ficar eletrizado positivamente ou negativamente. O que significa dizer que o átomo ficou eletrizado positivamente? Significa que ele teve um excesso de prótons. E excesso de prótons não significa dizer que ele ganhou prótons, significa dizer que ele perdeu um elétron. Geralmente, quando a gente tem um átomo, a gente diz que ele está eletricamente neutro, ou seja, sua quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se a gente diz que esse átomo ele ficou eletrizado, significa que ele ou perdeu elétrons ou ganhou elétrons. No primeiro caso, que é o positivamente, significa que ele perdeu elétrons, então sua quantidade de elétrons diminuiu e a quantidade de prótons ficou superior, então ele ficou com um excesso de prótons. Já no corpo eletrizado negativamente, a gente vai ter excesso de elétrons, o que significa dizer que ele ganhou mais elétrons e a quantidade de prótons diminui, ficou menor, né? O corpo ele pode, tanto eletrizado, ele pode sofrer 2 tipos de forças, a força de atração e a força de repulsão. A gente já sabe, né, pelo aquele ditado, os opostos se atraem, é que cargas que terão sinais contrários, elas tendem a se atrair, a se juntar. E cargas que têm sinais iguais, né, elas tendem a se repelir, a se afastarem, que é o que a gente vai observar agora. Eu tenho, por exemplo, uma partícula positiva com outra partícula positiva. Então, ocorrerá a força de repulsão, né? Eles irão tender a se afastar. Se eu tenho uma carga negativa com outra carga negativa, novamente irá ocorrer a repulsão, porque cargas de mesmo sinal tendem a se afastar. Mas se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, como são cargas opostas, a gente diz que ocorrerá a atração. Então, eles tenderão a se unir. Bom, além disso, a gente pode dizer também que as cargas, elas têm um valor fixo, né? Que a gente chama de carga elementar. Essa carga elementar, ela foi estudada por um cientista chamado Coulomb, onde ele descobriu um valor constante para essas cargas. Então, a gente diz que cada próton e cada elétron, ele terá um valor constituído nesse átomo. Então, que a gente chama popularmente de carga elementar, né?
cada valor dessa carga equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, toda vez que a gente for tratar de cargas elétricas, a gente sempre vai dizer que uma carga elétrica, seja de próton ou seja de elétron, vai equivaler a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Mas lembrando que no elétron a gente vai utilizar o sinal negativo para representar a sua carga negativa. No próton a gente utiliza a carga positiva para representar a sua carga positiva. E na carga neutra, né, a gente vai representar como zero. Lembrando, a unidade da carga elementar é o coulomb, em homenagem ao cientista que estudou ele, né? A carga elétrica, ela também pode ser calculada o todo, né, como o seu todo. Se eu tiver várias cargas elétricas em um corpo, né, se eu tiver vários elétrons ou vários prótons em um determinado corpo, eu posso calcular a minha quantidade de carga total, que é o que a gente representa pela letrinha Q. Então, a fórmula que a gente pode utilizar para calcular isso é a seguinte: Q é igual a N vezes E, onde Q é a quantidade de carga, N é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, e E é a carga elementar que a gente acabou de estudar, tá bem? Então, sempre que a gente quiser descobrir a quantidade de carga de um corpo, a gente multiplica a quantidade de cargas que a gente tem vezes o seu valor fixo, que é a carga elementar. Vamos fazer um exemplo? Bom, esse exemplo é da Faculdade Federal e diz o seguinte: um corpo eletrizado possui carga elétrica de 3,2 microcoulombs. Sabendo-se que a carga elétrica fundamental é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb e que 1 microcoulomb equivale a 10 a menos 16 coulomb, podemos afirmar que no corpo há o quê? Vamos no quadro para tentar responder? Bom, pessoal, como a questão nos trouxe, a gente tem os seguintes dados. Quantidade de carga equivale a 3,2 microcoulombs. Carga elementar que equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é um valor constante, né, que a gente tem que saber. E ela ainda nos traz que 1 microcoulomb equivale a 10 a menos 6 coulombs. O que é que ele pede para a gente observar? Ele pede para a gente observar qual é a quantidade de cargas que está presente nesse corpo e se está acontecendo um excesso de prótons ou um excesso de elétrons. Como é que a gente pode descobrir isso primeiro? A gente pode observar qual é o sinal que acompanha a carga. Se a gente perceber, ele não está acompanhado de nenhum sinal, então significa que é uma carga positiva. Geralmente, quando não se tem sinal ou quando se tem um sinal positivo, é porque esta carga está equivalendo a um próton. Se tivesse um sinal negativo, equivaleria a um elétron. Então, a primeira dica que a gente tem é essa: é uma carga positiva, então está se tratando de prótons. Outra coisa que a gente tem que observar é que está em microcoulombs, então a gente tem que transformar para coulombs. Se a gente tem que 1 microcoulomb equivale a 10 a menos 6 coulombs, então a gente vai ter que 3,2 microcoulombs equivale a 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Gente, a gente sabe que a fórmula da quantidade de carga é Q igual a N vezes E. A gente tem Q, a gente tem E, então a gente pode descobrir quem é N. Qual é o valor de Q? 3,2 vezes 10 a menos 6, igual. Qual é o valor de N? O valor que eu quero encontrar. E quem é o valor de E? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se aqui está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, 3,2 vezes 10 a menos 6 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a N. Então, qual é o nosso valor de N? 3,2 dividido por 1,6 dá 2. Repete a base vezes 10. E aqui, como a gente tem uma divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 6 menos 19. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Menos 6, menos com menos,
mais 19. Se a gente tem sinal negativo e positivo, a gente subtrai. 19 menos 6, 13. Como 19 é um número maior e está acompanhado do sinal positivo, a gente repete o sinal ou simplesmente deixa o sinal oculto. Então, o expoente daqui será 13. Como a gente falou no início, se trata de prótons. Então, o que é que está acontecendo com esse corpo? Ele está com excesso de 2 vezes 10 elevado a 13 prótons. Alternativa letra B, certo? Se você gostou, deixe seu like e também deixe um comentário. Obrigada e até a próxima!